Quando você pensa no ruído da mente, certamente vem à cabeça aquelas intermináveis conversas internas. As preocupações, os medos, os e se. Eles ocupam cada canto do seu pensamento, formando aquele ciclo em que, sem perceber, acabamos presos e que muitas vezes nos paralisa. No mundo moderno, onde as distrações abundam e as exigências parecem não ter fim, acalmar a mente se tornou um desafio gigantesco. E é aqui que o estoicismo entra como uma verdadeira bússola para o caos mental. Porque, em essência, o estoicismo não se trata apenas de suportar a adversidade, mas de saber como navegá-la com serenidade e uma mente clara. Imagine que sua mente é como um vasto oceano. Às vezes está calma, outras vezes as ondas do caos e da confusão parecem incontroláveis. Como se manter à tona nesse mar agitado? Como encontrar aquela tranquilidade tão desejada quando parece que as circunstâncias externas querem te arrastar? É aqui que essas 9 estratégias simples, arraigadas na filosofia estoica, vão te oferecer um roteiro. Não são truques mágicos, mas sim princípios de vida que os grandes sábios da antiguidade praticavam diariamente e que nós também podemos aplicar hoje, mesmo em um mundo tão diferente. Vamos começar? Primeiro, aceite o que é sem resistência. Um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo é a aceitação radical da realidade tal como ela é. Às vezes a vida não sai como planejamos, e é nesses momentos que nossa mente se enche de frustração, raiva ou tristeza. Mas é aqui que os estoicos nos oferecem uma perspectiva diferente. Em vez de lutar contra o que não se pode mudar, aceite o que é, tal como é. Sêneca resume essa ideia perfeitamente quando diz: o destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste. A resistência interna ao que acontece gera um enorme mal-estar mental. Pense em quantas vezes você se frustrou por algo que já passou ou por uma situação que não saiu como esperava. Resistimos à realidade porque queremos que as coisas sejam diferentes, e esse desejo de mudar o imutável nos cria uma tensão constante. É como remar contra a corrente, usando toda a nossa energia para nos mover na direção oposta ao que está acontecendo. Aceitar o que é não significa ser passivo ou resignar-se a que as coisas nunca mudem. Trata-se de reconhecer que há momentos na vida que não podemos controlar ou modificar. A aceitação estoica é uma maneira de liberar essa resistência que nos consome, e ao fazer isso nossa mente relaxa. É deixar de lutar contra a realidade e começar a fluir com ela. Às vezes, a resistência surge porque pensamos que aceitar algo negativo significa que concordamos com isso ou que estamos permitindo que nos afete. Mas, na verdade, a aceitação é uma forma de criar espaço mental. Quando você aceita o que está acontecendo, você tira o poder que aquilo tem sobre você. E, a partir desse lugar de calma, pode pensar de maneira mais clara e tomar melhores decisões. Vou te dar um exemplo simples. Imagine que você está preso no trânsito e percebe que vai chegar atrasado para uma reunião importante. Você tem 2 opções. Pode resistir mentalmente, amaldiçoar o trânsito, sentir-se frustrado e estressado, o que não muda nada. Ou pode aceitar que você está nessa situação e que é o que é. A primeira opção gera muito ruído mental desnecessário, enquanto a segunda te dá a paz mental necessária para enfrentar a situação da melhor maneira possível. A aceitação é como um músculo que você pode treinar. Cada vez que se encontrar diante de uma situação que não pode mudar, lembre-se das palavras de Sêneca e se pergunte: estou deixando que isso me arraste ou posso permitir que isso me guie? Ao aceitar o que você não pode controlar, você reduz o atrito mental e, como resultado, sua mente se acalma. Marco Aurélio também entendia bem quando dizia: o universo é mudança. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se você resiste à mudança, enfrenta constantemente a frustração, mas se a aceita como parte da vida, encontra uma calma inesperada. Porque a vida não é o que acontece ao nosso redor, mas como decidimos interpretá-la e reagir a ela. Aceitar o que é, sem resistência, é uma das formas mais poderosas de acalmar sua mente. Isso te liberta do estresse desnecessário, da dor mental de querer que as coisas sejam diferentes, e te permite focar no que realmente importa, sua atitude e suas ações diante do que acontece. Segundo, pratique a atenção plena no presente. Aqui é onde entra a verdadeira magia do estoicismo, o foco no presente. Um dos filósofos imperadores mais conhecidos escreveu em suas meditações:
O homem se consome quando deixa que sua mente vague pelo que aconteceu ou pelo que está por acontecer. O presente é a única coisa que devemos segurar firmemente. E essa é uma lição que, apesar de simples, muda completamente a forma como vivemos. Por quê? Porque a mente tem o hábito de divagar entre dois extremos, o passado e o futuro. Nos vemos presos, pensando em coisas que já aconteceram. Por que disse aquilo? Ou, eu deveria ter feito isso de outra forma? Ou nos preocupamos com o que pode acontecer? O que vai acontecer se eu fracassar? Ou, e se as coisas não saírem como espero? Esse vai e vem constante da mente nos esgota, gera ansiedade e rouba nossa paz. A chave estoica é se concentrar no agora, pois o presente é a única coisa que realmente existe e sobre a qual temos alguma influência real. Tudo mais são construções mentais, fantasmas de algo que já não podemos mudar ou antecipações do que ainda não chegou. Aqui está o segredo. Quanto mais tempo passamos focados no que não está presente, mais distantes ficamos da calma mental. Praticar a atenção plena, o que hoje chamamos de mindfulness, significa trazer sua mente ao momento atual repetidamente. Isso não significa que você ignore o passado ou o futuro, mas que você aprende a reconhecer quando está se deixando levar por eles e conscientemente traz sua atenção de volta ao presente. É um treino diário, e no início pode parecer difícil, pois nossa mente está tão acostumada a divagar. Mas quanto mais você pratica, mais percebe o quão poderosa é essa ferramenta para acalmar a mente. Pense naqueles momentos em que você está completamente imerso em algo. Pode ser uma conversa interessante, um livro que te prende, ou até algo tão simples quanto saborear uma refeição sem distrações. Nesses momentos, sua mente está tranquila, sem preocupações, porque você está completamente presente no que está fazendo. Essa é a essência dessa estratégia. Uma técnica simples que você pode começar a praticar é prestar atenção à sua respiração. Quando sentir que sua mente está começando a se encher de pensamentos sobre o passado ou o futuro, faça uma pausa e respire profundamente. Concentre-se na sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. Isso te ancora no presente. Marco Aurélio também mencionava isso. Preste atenção ao que está diante de você, às tarefas que tem neste momento. Quando você aprende a treinar sua mente para voltar ao presente, algo incrível acontece. Todo aquele ruído mental começa a diminuir. Os pensamentos não desaparecem, mas já não te arrastam com a mesma intensidade. No presente não há espaço para arrependimentos do passado nem para ansiedade sobre o futuro. Só existe o que você está fazendo neste exato momento. E isso te dá uma sensação de calma e controle que é difícil de conseguir de outra maneira. Em resumo, a prática da atenção plena ajuda a cortar aqueles ciclos intermináveis de pensamentos que enchem sua mente de ruído desnecessário. Ao trazer sua atenção de volta ao presente, você percebe que o aqui e agora é suficiente. E quando sua mente se estabiliza no momento presente, é quando você realmente encontra a paz mental. Terceiro, pratique o desapego emocional. O desapego emocional é uma dessas ferramentas do estoicismo que, quando entendidas e aplicadas, podem transformar completamente sua forma de ver o mundo. E não estamos falando de se tornar uma pessoa fria ou distante. Ao contrário, o desapego estoico trata de amar profundamente, de se comprometer com as pessoas e situações, mas sem deixar que sua felicidade dependa completamente dos resultados ou de coisas que estão fora do seu controle. Sêneca explicava isso claramente quando dizia: ame, mas como alguém que sabe que não durará para sempre. Parece duro, não é? Mas o propósito por trás dessa ideia é que quando nos apegamos demais emocionalmente a algo, uma pessoa, uma posse, uma ideia do futuro, acabamos nos tornando escravos disso. No momento em que algo muda, seja por circunstâncias externas ou pela própria natureza da vida, o apego nos causa um sofrimento desnecessário. O que realmente significa praticar o desapego emocional? Significa viver plenamente, apreciar o que você tem e as relações que construiu, mas sem se agarrar à ideia de que sem essas coisas, você não poderia ser feliz. Pense em quantas vezes você já experimentou ansiedade ou dor mental por medo de perder algo. Um trabalho, um relacionamento, uma oportunidade. Essa sensação de dependência emocional nos enche de medo, e quando a realidade não corresponde às nossas expectativas, o sofrimento é inevitável. O desapego não é uma indiferença fria. É uma forma de se libertar do controle que os resultados externos têm sobre o seu bem-estar.
Os estoicos acreditavam que você pode amar algo profundamente, mas também compreender que tudo é temporário. Quando você consegue praticar esse tipo de desapego, sua mente se acalma, porque você não está mais constantemente preocupado com o que pode perder. Você vive o presente com gratidão, mas sem a expectativa de que tudo seja permanente. Um exemplo cotidiano disso poderia ser o apego a bens materiais. Imagine que você tem um carro que ama. Não há problema em cuidar e valorizar o carro, mas se você se apega emocionalmente demais a ele, o menor arranhão ou problema mecânico pode arruinar seu dia, ou até sua semana. Praticar o desapego seria dizer: valorizo esse carro, mas entendo que é apenas um objeto, e se amanhã eu não o tiver mais, ficarei bem. Isso não apenas te libera da ansiedade, mas também te dá uma perspectiva mais saudável sobre as coisas que você possui. Epicteto nos oferecia uma visão profunda sobre o desapego quando disse: nunca diga sobre nada eu o perdi, mas sim eu o devolvi. A ideia aqui é que tudo na vida é temporário, e que em vez de ver as perdas como algo que nos é tirado, podemos vê-las como uma parte natural da vida, algo que simplesmente devolvemos ao ciclo das coisas. Essa mentalidade muda completamente a forma como enfrentamos as perdas, sejam elas grandes ou pequenas. Quando você começa a praticar o desapego emocional, percebe que as situações que antes te enchiam de ansiedade ou estresse começam a perder seu peso. Não é que você se torne indiferente, mas que não permite mais que essas situações controlem sua paz mental. Você se dá conta de que a verdadeira felicidade e tranquilidade vem de dentro, e não do que você possui ou das pessoas que estão na sua vida. O desapego te oferece uma liberdade mental incrível. Ao não estar emocionalmente preso aos resultados, você pode desfrutar da vida de uma maneira mais plena, mais presente, sem a constante preocupação de perder o que ama. E nessa liberdade é que você realmente encontra a calma. Quarto, reflita diariamente sobre o seu dia. Uma das práticas mais poderosas que os estoicos nos ensinam é a autorreflexão diária. Marco Aurélio, em suas meditações, costumava escrever sobre seus pensamentos, ações e como havia enfrentado as dificuldades do dia. Não era apenas um hábito, mas uma ferramenta de aprimoramento constante. Ele dizia: ao final do dia, faça um balanço de si mesmo e examine suas ações. O que fiz mal? O que fiz bem? O que posso melhorar? Esse hábito de reflexão diária é uma das melhores maneiras de acalmar sua mente e direcioná-la para um crescimento contínuo. Por que isso é tão importante? Porque nossa mente muitas vezes está cheia de ruído, não apenas pelo que acontece ao nosso redor, mas também por nossa própria falta de clareza interna. Vivemos no piloto automático, repetindo os mesmos erros, reagindo das mesmas maneiras e, muitas vezes, sem parar para pensar no porquê. A reflexão diária nos dá a oportunidade de fazer uma pausa, observar nosso comportamento e tomar o controle de nossos pensamentos e ações. Imagine, ao final de cada dia, antes de dormir, dedicar alguns minutos para refletir sobre o que você fez. Não se trata de se julgar ou ser duro consigo mesmo, mas de se observar com curiosidade e honestidade. Como você lidou com as situações difíceis? Houve momentos em que você perdeu a calma? Tomou decisões das quais se sente orgulhoso? Esse simples ato de revisar seu dia te ajuda a se entender melhor e a identificar padrões de comportamento que podem estar causando estresse ou agitação mental. Sêneca também falava sobre esse hábito da reflexão diária. Ele dizia: ao final do dia, seja seu próprio juiz. Escreva tudo. Examine suas palavras e pensamentos, pois cada dia é uma vida inteira. Ao fazer esse tipo de autoavaliação, você se torna mais consciente de si mesmo e mais capaz de ajustar seu enfoque quando as coisas não saem como esperado. Além disso, essa reflexão não só te ajuda a identificar erros, mas também a celebrar pequenos triunfos. Vivemos em um mundo que se move tão rápido que muitas vezes não percebemos as coisas boas que fazemos. Refletir permite que você reconheça aqueles momentos em que manteve a calma, tomou uma boa decisão ou agiu com sabedoria. Esses pequenos reconhecimentos são fundamentais para reforçar sua tranquilidade mental e construir uma mente mais forte e equilibrada. A ideia é simples. Toda noite, dedique alguns minutos para pensar sobre o seu dia. Se preferir, pode escrever em um diário, como fazia Marco Aurélio. Isso não só te ajuda a processar seus pensamentos, mas também te dá um espaço para liberar as preocupações que possam ainda estar rondando sua mente antes de dormir.
É uma forma de limpar sua mente de qualquer estresse residual e começar o dia seguinte com uma mente mais tranquila e clara. Um exercício útil que você pode praticar é se perguntar 3 coisas a cada noite. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? Como posso melhorar amanhã? Ao fazer isso, você não só se treina para estar mais presente e consciente de suas ações, mas também dá à sua mente uma sensação de fechamento ao final do dia. Isso ajuda a liberar o ruído mental e promove um sono mais tranquilo, já que você não vai para a cama com pensamentos sem solução. Esse hábito de reflexão diária, quando praticado consistentemente, cria um ciclo de aprimoramento constante. Ele te ajuda a corrigir erros, fortalecer suas decisões e manter sua mente focada no que realmente importa. Além disso, proporciona uma sensação de controle sobre sua vida e suas emoções, o que reduz o estresse e a ansiedade. Se está gostando deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo sobre como acalmar sua mente com o poder do estoicismo. Quinto, controle seus pensamentos. Não deixe que eles te controlem. Os estoicos sabiam que a raiz de uma mente agitada e ansiosa não são as situações externas, mas como interpretamos essas situações. Epicteto explicava isso de maneira brilhante. Não é o que te acontece, mas como você interpreta. Essa frase captura a essência do poder que temos sobre nossa mente. Embora não possamos sempre controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar como respondemos a isso. E tudo começa com nossos pensamentos. Nossa mente é como um jardim. Se não tomamos cuidado, ervas daninhas, pensamentos negativos, medos, preocupações, podem tomar conta de tudo. E se você pensar bem, é fácil deixar que nossos pensamentos negativos saiam de controle. Um simples erro ou contratempo pode nos levar a uma espiral de autocrítica ou catastrofismo. Tudo está indo mal. Nunca conseguirei resolver isso. Sou um fracasso. Esses tipos de pensamentos são os que geram um ruído mental desnecessário. E antes que você perceba, sua mente está cheia de caos. A chave estoica é aprender a observar seus pensamentos com distância, quase como um espectador. Você não precisa acreditar em tudo o que passa pela sua cabeça. Epicteto também nos lembra: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela opinião que têm delas. Essa frase nos convida a fazer uma pausa e questionar os pensamentos automáticos que nos causam angústia. Será que é tão ruim quanto penso? Há outra maneira de interpretar essa situação. Controlar seus pensamentos não significa suprimi-los ou ignorá-los, mas sim questioná-los e direcioná-los de uma maneira mais construtiva. Sempre que sentir que sua mente está se enchendo de pensamentos negativos ou esmagadores, pergunte-se: este pensamento está me ajudando ou piorando a situação? Se a resposta for que está piorando, você tem o poder de mudá-lo, de focar em algo mais útil ou positivo. Aqui é onde os estoicos introduzem a ideia da disciplina do pensamento. Essa disciplina é um hábito que se constrói com o tempo, e trata-se de treinar sua mente para que ela não te domine com pensamentos incontroláveis. Imagine que sua mente é como um cavalo selvagem. No começo pode ser difícil direcioná-la, mas com paciência e prática, você pode tomar as rédeas e levá-la para onde deseja. Um exercício útil que você pode praticar é a reformulação estoica. Quando se deparar com um pensamento negativo ou estressante, tente reformulá-lo a partir de uma perspectiva mais objetiva. Por exemplo, se você está enfrentando um problema no trabalho, em vez de pensar: nunca vou conseguir resolver isso, poderia reformular para: isso é um desafio, mas posso aprender algo com ele. Ao fazer isso, você reduz o poder dos pensamentos negativos e acalma sua mente. Marco Aurélio, em suas meditações, também falava sobre essa capacidade de controlar nossos pensamentos. Ele dizia: sua alma se tinge da cor de seus pensamentos. Isso significa que o que você pensa afeta diretamente como você se sente. Se você enche sua mente de pensamentos sombrios ou negativos, sua vida parecerá dessa forma. Mas se aprender a guiar seus pensamentos para algo mais construtivo e racional, sua mente começará a encontrar paz. Ao controlar seus pensamentos, você não só reduz o ruído mental, mas também se torna mais consciente de si mesmo. Você percebe que tem o poder de escolher como reagir a qualquer situação, e essa realização é libertadora. Não podemos sempre mudar o que acontece, mas podemos mudar a narrativa que nossa mente cria a respeito disso. Sexto, faça pausas intencionais durante o dia. Uma das formas mais eficazes de acalmar a mente é aprender a fazer pausas.
Na sociedade moderna, estamos constantemente bombardeados por estímulos, mensagens, e-mails, redes sociais, tarefas que parecem nunca acabar. E sem perceber, caímos no ritmo frenético da vida, onde fazer uma pausa parece quase impossível ou até desnecessário. Mas os estoicos nos ensinam algo valioso. As pausas não são um luxo, são uma necessidade para manter a mente tranquila e focada. Marco Aurélio falava sobre a importância de tirar momentos para si mesmo no meio do caos, dizendo: as pessoas buscam retiros no campo, na praia ou nas montanhas, mas onde mais deveriam se retirar é dentro de si mesmas. Esta frase é um convite para encontrar momentos de pausa e introspecção em meio à nossa vida cotidiana. Não é preciso sair de férias ou se afastar do mundo para encontrar calma. Você pode fazê-lo a qualquer momento, simplesmente se permitindo parar. Por que as pausas são tão importantes? Porque quando seguimos em frente sem parar, nossa mente se satura. Ficamos menos produtivos, mais irritáveis, e nosso pensamento se torna mais caótico. As pausas, mesmo que breves, permitem que sua mente respire. É como dar uma pausa ao seu cérebro, uma oportunidade para recarregar e se reorganizar. Uma das técnicas estoicas que você pode aplicar é a pausa consciente. De tempos em tempos, ao longo do dia, pare por alguns minutos, feche os olhos, respire profundamente e simplesmente fique em silêncio. Não é necessário fazer nada complicado, apenas estar presente consigo mesmo. Essa pausa pode durar apenas alguns minutos, mas o efeito que tem na sua mente é incrível. É como apertar um botão de reinício no seu cérebro, acalmando o ruído mental e te trazendo de volta ao momento presente. Além disso, fazer pausas intencionais te ajuda a ser mais consciente das suas ações. Em vez de reagir automaticamente às situações que enfrenta, você pode tomar um momento para considerar sua resposta. Como dizia Epicteto, quando se deparar com qualquer dificuldade, faça uma pausa antes de agir e reflita. Essa pequena pausa antes de reagir não só ajuda a acalmar sua mente, mas também permite que você haja de maneira mais reflexiva e menos impulsiva. Um exemplo prático disso pode ser quando você enfrenta uma situação estressante no trabalho. Talvez esteja lidando com uma grande quantidade de tarefas ou com uma conversa difícil com um colega. Em vez de deixar que o estresse te controle, faça uma pausa intencional. Pare, respire profundamente e dê a si mesmo um momento para se centrar. Em vez de deixar que suas emoções te arrastem, você toma o controle de sua resposta. As pausas também permitem que você se reconecte consigo mesmo ao longo do dia. Muitas vezes, nos perdemos nas expectativas e demandas externas e esquecemos do que realmente precisamos. Essas pausas te permitem verificar como você está se sentindo, como está seu corpo e o que sua mente precisa. É um ato de autocuidado que, embora simples, tem um impacto enorme no seu bem-estar geral. Em suma, essas pausas intencionais são fundamentais para recarregar sua mente, aumentar sua clareza e proporcionar a calma necessária para enfrentar o dia de forma mais equilibrada e produtiva. 7. Cultive a gratidão pelas pequenas coisas. A gratidão é uma ferramenta incrivelmente poderosa para acalmar a mente, mas muitas vezes é subestimada. Os estoicos entendiam que a gratidão não é apenas um ato de cortesia, mas um hábito mental capaz de transformar completamente a maneira como percebemos a vida. Sêneca expressava isso de maneira simples, mas profunda. Não é a pessoa que tem pouco, mas a pessoa que sempre quer mais, que é pobre. Em outras palavras, nossa insatisfação vem mais do foco no que nos falta do que no reconhecimento do que já temos. Muitas vezes o ruído mental surge do desejo constante de ter mais, ser mais, alcançar coisas que acreditamos que nos faltam. Vivemos em uma cultura que nos bombardeia com a ideia de que nunca somos suficientes e que sempre precisamos de algo mais para sermos felizes. Isso gera uma insatisfação crônica, que nos mantém em um estado de agitação constante. Mas a gratidão, esse simples ato de apreciar o que já temos, funciona como um antídoto contra essa mentalidade. Praticar a gratidão não significa ignorar os problemas ou ser conformista. Pelo contrário, trata-se de treinar a mente para reconhecer as coisas boas que já estão presentes na sua vida, por menores que sejam. Os estoicos acreditavam que, ao aprender a apreciar o que você já tem, você reduz o ruído da insatisfação e encontra uma calma mais profunda. Como dizia Marco Aurélio, lembre-se de que não precisa de muito para viver uma vida feliz.
Um exercício simples, mas poderoso, que você pode começar a fazer é dedicar alguns minutos todos os dias para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada complicado ou grandioso. Pode ser algo tão simples quanto ter um teto sobre sua cabeça, um bom amigo com quem conversar, ou até mesmo o café que você saboreou pela manhã. Quando você conscientemente reconhece essas pequenas coisas, sua perspectiva começa a mudar e, consequentemente, sua mente se acalma. Imagine que sempre que se sentir sobrecarregado pelos problemas ou pelo estresse, em vez de focar no que te falta, você mude o foco para o que já tem. É uma mudança de 180 graus. Por exemplo, se estiver preocupado com dinheiro, ao invés de se fixar no que não tem, poderia refletir sobre o que já conquistou, as oportunidades que teve, ou até mesmo o simples fato de ter o suficiente para comer e se vestir. Isso não resolve magicamente os problemas, mas te tira do ciclo de pensamentos negativos que geram ansiedade e permite que você veja as coisas com mais clareza. A gratidão também tem o poder de mudar sua relação com as pessoas. Muitas vezes focamos no que os outros não fazem por nós, no que nos irrita ou decepciona, o que aumenta o ruído emocional em nossa mente. Mas, se em vez disso, praticarmos a gratidão pelas pequenas coisas que as pessoas fazem, as relações melhoram e você se sente mais em paz. No final das contas, a gratidão é uma forma de aceitar que, embora as coisas não sejam perfeitas, há muito pelo que podemos estar agradecidos. Sêneca também nos lembra que a gratidão não é apenas algo que sentimos internamente, mas algo que devemos expressar. Dizer às pessoas ao seu redor o quanto você é grato por sua presença, ou pelo que elas fizeram por você, não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também acalma sua mente, criando um ambiente de apreciação e positividade. 8º, aprenda a deixar o passado ir. Uma das maiores fontes de ruído mental é nos apegarmos ao passado, aos erros que cometemos, às oportunidades que perdemos ou às coisas que nos machucaram. Nossa mente fica presa nesse ciclo, revivendo o que já não podemos mudar. Ao fazer isso, acabamos gerando uma carga emocional e mental desnecessária. No entanto, os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. Epicteto nos lembra: o que aconteceu não pode ser mudado, mas como você lida com isso depende completamente de você. A ideia de soltar o passado não significa ignorá-lo ou fingir que nunca aconteceu, mas sim aceitar o que foi e entender que já não há mais nada que você possa fazer para mudá-lo. O passado é imutável, e a energia que você gasta pensando no que poderia ter sido só gera mais estresse e ansiedade. Ao aprender a soltá-lo, você se liberta desse peso emocional, e sua mente encontra mais espaço para a paz. Quando você se apega ao passado, é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada lembrança dolorosa, cada erro cometido, cada decisão ruim é mais uma pedra que você carrega. Chega um momento em que essa mochila se torna tão pesada que afeta sua capacidade de aproveitar o presente. O estoicismo nos ensina a deixar essa mochila para trás, a aprender com os erros, mas não a viver presos neles. Sêneca explicou isso de maneira brilhante ao dizer: não permita que o passado roube o presente. E é exatamente isso que acontece quando não deixamos o passado ir. Ele nos impede de viver plenamente o aqui e o agora. Toda vez que nossa mente se enreda no "eu deveria ter feito isso" ou "eu poderia ter dito aquilo", estamos desperdiçando a oportunidade de viver com serenidade o momento presente. Então, como podemos soltar o passado de forma eficaz? Um dos primeiros passos é refletir sobre o que está te prendendo a essas memórias. É um erro que você cometeu? Uma situação que não saiu como esperado? Pergunte-se: posso mudar isso agora? Se a resposta for não, então é hora de deixar isso ir. Isso não significa que você não possa aprender com a experiência, mas uma vez que o aprendizado foi extraído, não há mais razão para continuar carregando esse fardo. O perdão também desempenha um papel fundamental em soltar o passado. E não apenas o perdão aos outros, mas o perdão a si mesmo. Muitas vezes somos nossos piores críticos, e as coisas que não conseguimos deixar para trás são os erros que cometemos. Mas aqui entra a sabedoria estoica. Você não pode mudar o que fez, mas pode decidir não deixar que isso continue te assombrando. Ao se perdoar, você se liberta do peso do remorso e permite que sua mente se acalme. Epicteto também disse algo essencial: é impossível aprender se não estivermos dispostos a deixar ir nossos erros.
porque se apegar ao passado te mantém preso. Se você continuar vivendo nos erros que cometeu, nunca será capaz de avançar para o que pode fazer bem agora. O aprendizado vem do reconhecimento e da aceitação dos nossos erros, não da obsessão por eles. Um exercício útil para ajudar a soltar o passado é a visualização. Imagine que essas lembranças dolorosas ou erros são como balões que você está segurando nas mãos. Visualize-se soltando esses balões aos poucos e vendo-os se afastar até desaparecerem à distância. Não se trata de fazer com que desapareçam completamente da sua memória, mas de parar de se apegar a eles com tanta força. Esse simples ato mental pode te ajudar a se sentir mais leve e a liberar a carga emocional que essas lembranças geram. Ao aprender a soltar o passado, você abre espaço para viver o presente com mais plenitude, permitindo que sua mente se liberte do ruído e encontre a tranquilidade que tanto busca. 9. Abrace a impermanência da vida. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é a aceitação de que tudo é temporário, desde as circunstâncias em que vivemos até as pessoas que amamos e até mesmo nós mesmos. Essa compreensão profunda da impermanência é, paradoxalmente, uma das chaves para viver com mais presença, gratidão e serenidade. Os estoicos nos lembram que a vida é um fluxo contínuo de mudanças. Marco Aurélio dizia: observe como tudo o que acontece é fruto da mudança. Acostume-se à ideia de que o universo é mudança, e que sua vida é o que seus pensamentos fazem dela. Nada permanece o mesmo para sempre, e ao aceitar essa realidade, nos libertamos do medo da perda, da resistência às mudanças e da ansiedade de tentar controlar o incontrolável. Aceitar a impermanência não é uma postura de resignação, mas de sabedoria. Quando compreendemos que tudo o que temos hoje pode não estar aqui amanhã, passamos a valorizar mais o presente. Cada momento, cada interação, cada conquista se torna precioso exatamente porque é passageiro. Ao invés de nos apegarmos ou nos desesperarmos com o que poderia mudar ou desaparecer, abraçamos a natureza transitória da vida com leveza e profundidade. Refletir sobre a impermanência nos ajuda a viver de maneira mais plena, apreciando o que está ao nosso alcance agora. É como uma vela que, embora saibamos que um dia se apagará, nos ilumina no presente. Se nos concentrarmos apenas no fato de que um dia a chama se extinguirá, deixamos de aproveitar sua luz enquanto brilha. Da mesma forma, ao aceitar que tudo é finito, nos tornamos mais conscientes da beleza e da importância de cada momento. O estoicismo nos ensina a abraçar essa verdade com coragem, porque ao aceitar que nada é permanente, nos libertamos do medo de perder. E com isso, surge uma serenidade profunda, a compreensão de que não somos definidos pelas circunstâncias que mudam, mas pela maneira como escolhemos vivê-las. Como Epicteto dizia, não importa o que você perde, mas o que você faz com o que lhe resta. Este 9º princípio nos convida a refletir sobre a fragilidade e a preciosidade da vida. Ao invés de nos deixarmos levar pelo medo do desconhecido ou pelo apego ao que não podemos controlar, podemos encontrar força e inspiração ao lembrar que cada momento é único. E assim vivemos com mais sabedoria, mais paz e mais propósito, guiados por uma mente estoica que acolhe a mudança e a impermanência como parte essencial da jornada humana. Te animo a explorar o poder transformador desses princípios estoicos em sua vida diária. Que cada dia seja uma oportunidade para se aproximar da vida que você deseja. Lembre-se, cada novo dia é uma chance de se conectar com seus valores mais profundos e direcionar sua vida para uma existência mais plena e significativa. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!